prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Para quem não me conhece ainda, me chamo Júlia Medin, trabalho com terapia sistêmica e constelação familiar. E hoje eu trago para vocês um assunto que é idealizar pai e mãe. Então, assim, vou começar uma abordagem mais simples para nós entendermos aonde eu quero chegar. Da onde surge a idealização? A idealização costuma surgir lá na nossa infância, tá? Quando a criança, a idealização pode ser positiva ou negativa, tá? Depende da concepção do momento e do fato que ocorreu com aquela criança. Então, assim, por vezes a criança, ela aprende, tudo que ela aprende com os pais. E dentro do contexto familiar ocorre várias dinâmicas que a criança pode interpretar como positiva, que traz felicidade para ela, ou como negativa, que traz um trauma, um medo, uma dor, um sofrimento, tá? Então, assim, dentro do que a criança interpreta, né, ela pode criar uma fantasia. E ela costuma criar mesmo fantasia, porque para a criança, pai e mãe é tudo, é o ídolo dela, é quem trouxe ela até esse mundo. Então, assim, ela tende a idealizar o pai e a mãe, né? Criar um mundo lúdico onde eles são super-heróis, digamos assim. Então, dependendo do que vai acontecendo com essa criança, por motivos assim que surgem dentro da família, talvez o nascimento de um irmãozinho, onde a criança ficou um tempo sozinha, ela vai interpretando, né, essa dor, né, porque a criança, assim, por mais que ela é explicado para ela, os pais explicam para ela, olha, vou ter que me ausentar porque nasceu teu irmãozinho, fiquei no hospital, teu pai teve que trabalhar, né, a mãe explica, digamos. A criança não tem esse raciocínio de entender, sim, eu tenho que ficar com um estranho, com uma pessoa diferente, porque minha mãe tá no hospital. Ela não entende, então ela cria mecanismos de defesa para elaborar, né, essa dor, essa rejeição. Então ela vai fantasiando, ela cria uma mãe ideal na cabeça dela, que nunca abandona ela, que não... Dependendo da interpretação também, ela pode interpretar, eu vou falar 5 feridas, as principais, tá? Que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a exclusão, tá? Injustiça, exclusão. Então, a criança, ela pode sentir essas dores, só que, lógico, ela não sabe nomear essas dores, desculpa. Ela não tem essa ferramenta ainda para nomear, tô sentindo rejeição, tô sentindo que a minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Ela não tem isso. Então, ela vai criar o mundo lúdico dela, aonde ela vai colocar os pais numa imagem de idealização. Então, assim, com o passar do tempo, ela vai... Essas dores, elas vão se repetindo. Digamos que em algum momento a mãe ficou doente, ou o pai ficou doente, a criança vai de novo sentir uma determinada dor, né? Dentro daquelas principais que eu citei antes. Então, ela vai retraumatizando. Então, é como se, um exemplo, é como se a gente tivesse uma ferida e cria uma casquinha, mas quando acontece, a gente machuca no mesmo lugar e sangra de novo, e assim vai indo. Então, essa é a criação da idealização. A mesma coisa, ela pode ser positiva e negativa, como eu citei no início, tá? Então, às vezes, ela criou uma fantasia que o pai ia dar algo para ela que ela queria, e o pai trouxe, e ela botou de novo esse pai dentro de um pedestal. Pai, mãe, tá? E foi alimentando isso no decorrer de toda a sua infância, tá? Então, assim, isso acontece bastante, assim, de criar esses ideais, idealizar pai e mãe, em torno do início ali, quando nasce, até mais ou menos os 7 anos, tá?
Então, quando essa pessoa se torna adulto, ela tende a ter aquelas questões lá da infância, as feridas, né, digamos assim, as ilusões dela em relação aos pais que ela traz para o mundo adulto. Dependendo do olhar, da importância, né, de cada dor e sofrimento que ela teve lá na infância, né, de cada situação, né, que ela criou uma expectativa, idealizou alguma coisa e, no caso, pensou que os pais tinham que suprir todas as necessidades e aquilo lá que estava presente lá na infância, que realmente os responsáveis pelo bem-estar, conforto dela eram os pais, quando ela traz para o mundo adulto, né, vai surgir várias questões. Ela vai ter várias dificuldades nas áreas da vida. Ela pode ter dificuldades em se relacionar, ela pode ter dificuldades em lidar com dinheiro, lidar com as questões, né, das questões do dia a dia. Digamos assim, que ela sofreu uma ferida, um exemplo, tá? Digamos que ela sofreu a ferida da rejeição, um exemplo. E aqui, na fase adulta dela, ela tá no ônibus, né? E um amigo decide não sentar do lado dela, decide sentar no lado de outro amigo. Aqui, a ferida vai sangrar, a casquinha vai sair de novo, vai começar a sangrar. Então, assim, essas vivências, essas idealizações criadas lá na infância, elas tendem a vir para o mundo adulto e, dependendo do contexto, é uma oportunidade para elaborar justamente os traumas que surgiram lá e que ela ainda, na fase adulto, está esperando, que nem desse amigo que eu citei de exemplo, ela está esperando que esse amigo nunca traia ela, nunca cause essa ferida de rejeição nela, que fique com ela o tempo todo. A mesma coisa ela também esperava dos pais, idealizando os pais, mas só que na época, que nem eu disse, não tinha recursos psicológicos para trabalhar e para entender, né, determinadas circunstâncias que aconteciam lá naquela fase da nossa vida, né, na infância. Então, que agora, aqui no momento, né, de adulto, cabe a olhar para isso. Mas para olhar para isso, precisa primeiramente olhar para a realidade dos pais. Entender a si mesmo, entender que os pais não deixaram de fazer as coisas porque eles escolheram rejeitar ela, escolheram abandonar ela. Não, eles tiveram que fazer as coisas dependendo das circunstâncias que ocorria. E como seres humanos comuns, tá? Não deuses, tá? Comuns, pai e mãe erram. Pai e mãe fazem escolhas o tempo todo. Então, essas escolhas nem sempre vão agradar os filhos. Mas o que eles puderam dar, né, para os filhos, eles deram. Na medida também que os pais deles fizeram o mesmo por eles, né? E que eles também têm suas feridas emocionais que provavelmente eles não tenham curado suas feridas emocionais, né? Então, assim, caiu meu script. Então, assim, acontece que dependendo do que acontece aqui na fase adulta da tua existência, o que te causa dor nada mais é do que uma oportunidade para ti para rever aqueles traumas lá da infância, aquelas questões lá da infância onde tu botou uns band-aids e muitas vezes um em cima do outro, vários band-aids, e que agora eles estão descolando e que daí tá surgindo esses problemas, os conflitos, né, a dor e sofrimento na vida atual. Então, quando tu se permite olhar para a realidade, teus pais do jeito que são, a realidade dos teus pais como homem e mulher, e o que eles não te deram, você vai em busca, o que faltou lá na tua infância que eles não tiveram para te dar, você vai em busca agora na fase adulta. Você busca acolher a si mesmo, não te abandonar, ver da onde vem esse sentimento de rejeição, o que causa humilhação, né? O que te causa humilhação, o que
tu não gosta em relação a controle, que te controlam, né? A exclusão também, né? A injustiça, que às vezes é uma das feridas que tá aberta, que veio lá da infância, agora no tempo atual, na tua vida atual, como adulto. Então, tudo isso que a gente viveu lá na nossa infância e tá agora no dia a dia ainda causando um impacto, né, uma dor, um sofrimento, são oportunidades realmente para a gente entender. Agora é comigo. Lá eu não tinha recursos. Agora eu tenho consciência que a minha mãe não me abandonou, não me rejeitou, não me excluiu, né, do sistema quando ela foi ter meu irmão. Não, ela teve que passar e ficar lá no hospital com meu irmão. E por isso, meu pai teve que continuar trabalhando e eu fui deixada com uma cuidadora. Beleza. Agora eu entendo que não foi essa ferida, não existe essa ferida, foi uma circunstância e que agora eu tenho recursos, né, e a possibilidade de entender que cada vez que alguém não sentar no meu lado, meu amigo não sentar do meu lado, eu não preciso me sentir mal. É uma escolha. Tá tudo bem? Pode escolher onde tu quer sentar. A mesma coisa acontece quando a gente tem muitas questões lá da infância, de rejeição, abandono, humilhação, maus tratos, coisas assim, sabe? Abusos e tudo mais. E a gente vem pro mundo adulto e qualquer coisa que o nosso cônjuge, namorado, faz que a gente idealizou que os nossos pais deveriam ter feito, né? A gente desloca isso, introjeta isso como responsabilidade deles dar para nós. Então a gente só tirou dos pais, né? E colocou na mão do outro. E isso, o outro pode ser qualquer outro, pode ser patrão, chefe, gerente, amigo, qualquer pessoa aqui que a gente desloca essa idealização de dar para nós, de fazer tudo por nós, de suprir as nossas expectativas no outro. E isso tende a dar ruim, né? Isso tende a dar ruim, dar conflito, dar divergências, né? Desavenças. Então, quando a gente começa a ir para esse lado mais, o lado maduro do ser humano, o lado adulto, entendeu tudo que se passou lá na infância e que agora eu vou falar para entender melhor, a nossa interpretação da realidade foi conforme os recursos que nós tínhamos naquela época da nossa vida, mas que hoje nós estamos em outra fase da vida e que nós não somos mais uma criancinha totalmente submissa e dependente, que nós não precisamos esperar pelo outro que nos agrade, que nos supra as nossas vontades, as nossas expectativas. Eu vou falar a fórmula da realidade, tá? Que talvez vocês entendam melhor. O que eu quero dizer com realidade. Cada um tem a sua realidade, tá? E a forma da realidade é fato vezes interpretação igual à realidade. Então, assim, o fato é que eu tenho essa xícara aqui. A xícara tá aqui, não tá? Eu vejo essa xícara mais pro canto direito da mesa. Vocês provavelmente estão vendo essa xícara mais pro canto esquerdo da mesa. Um exemplo, né? Aqui, cada um coloca o seu colorido. Essa xícara também pode ser amarela, essa xícara pode ser na interpretação de cada um. Então, assim, cada um vê o fato conforme a sua interpretação. E isso se torna a sua realidade. Então, no mundo adulto é mais ou menos isso. Que nem no exemplo que eu citei do amigo. O amigo talvez interpretou que você gostaria de mais espaço, por isso não sentou contigo naquele momento, foi para um outro banco dentro do ônibus, né? E tá tudo bem. Isso que é o interessante, a gente conseguir olhar para as nossas questões sem sentir aquela dor, aquela ferida sangrando que a gente costuma sentir e deixar aquela ferida virar uma cicatriz.
que é o processo evolutivo do ser humano aqui na Terra. E para ter uma vida mais leve, sem tanto atrito, sem tanto conflito, isso é extremamente necessário. E à medida que eu vou elaborando as minhas feridas, né? Cada um vai elaborando as suas feridas, a gente não vai mais passar essas feridas para os nossos filhos, para os nossos descendentes aqui. Elas cessam, porque aqui está uma cicatriz. Quando cicatrizou isso, não dói mais. Não dói mais. Ela não vai deixar de existir. Não, isso nunca. A gente viveu isso, não tem como apagar o passado, passar uma borracha nas nossas vivências. Não, isso é ilusão. De novo, uma idealização de uma vida perfeita. Não existe perfeição aqui na Terra. Quando a gente entende que cada coisa vivida faz parte de nós, do nosso processo, e que à medida que a nossa criança experienciou isso, ela criou um mecanismo de defesa, e que para aquele momento da vida, aquele mecanismo de defesa manteve ela na vida, e que por isso nós estamos aqui hoje, isso é importantíssimo para que aquela dor daquela criança se transforme em força, porque é uma vivência que, quando curada, nos liberta, nos empodera, tanto de nos relacionarmos melhor com as pessoas, né? Porque, eu vou tirar satisfação com meu amigo agora, porque não veio sentar comigo. Tem lógica? Não, não tem lógica. Então, assim, quando a gente consegue, né, ampliar nossa consciência e ver, né, nos compreendermos, ver as nossas dores, né, através de tudo que veio lá da nossa infância, de tudo que os nossos pais nos passaram, aqui eu vou usar entre aspas, bom e ruim, né, tudo é experiência e tudo acrescentou para nossa vida para que a gente chegasse aqui hoje e estarmos do jeito que estamos. Então, a partir do que cabe a nós agora, nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas a partir de então. Não ficar lá esperando. Faltou isso, pai, faltou isso, mãe, faltou carinho, faltou atenção, faltou amor, faltou validação. Eu precisava mais, eu me senti abandonada, agora eu quero que tu me dê. Não, não é nada disso. Não é nada disso, é justamente o contrário. Agora, quem dá para mim o que faltou, sou eu mesma. É cada um cuidando de si. Eu sou adulta, o que eles me deram foi mais que suficiente. Agora, a partir de hoje, a partir de agora, é comigo. Eu vou dar para minha criança interior, né, o que ela não teve e seguir adiante. Seguir com a minha vida da melhor forma possível. Vou errar? Vou errar. Vou às vezes sentir dor? Vou às vezes sentir dor. Mas tá tudo bem, faz parte do meu momento, do meu aprendizado. Ok? Então, espero ter deixado uma mensagem para vocês refletirem também sobre isso. E, como sempre, né, para finalizar o programa de hoje, eu vou deixar com vocês umas perguntas, né? Você consegue olhar para a realidade, a sua realidade, e ver o que lhe faltou lá na infância e conseguir suprir o que agora, nesse momento da tua vida, o que ainda você precisa? Você suprir, não delegar para os outros? Ou ainda está buscando no outro o que faltou? No pai, na mãe, na esposa, nos amigos, na sociedade, esperando pelo outro e não indo atrás do que você realmente quer. Hein? Então, um beijo, agradeço a presença de vocês. Comentários vão ser sempre muito bem-vindos, tá? Qualquer coisa, se faz sentido para vocês ou se vocês acham que não faz sentido e quiserem comentar, nas páginas das redes sociais da TV Farroupilha. Fiquem bem à vontade. Vai ser um prazer respondê-los, tá? Um beijo e até o próximo programa.